E aí galera, boa noite. Hoje, horário novo, um pouquinho mais tarde, 30 minutos mais tarde. Hoje vamos estar com o Adriano Daga, da banda Malta aqui. Vamos falar da sua carreira de produtor, banda Malta, os artistas que ele já trabalhou. Hoje vai ser um papo bem legal, hein? Esperar a galera chegando aí. E já acabei de falar com ele aqui, com o Daga, com o Adriano Daga. E estamos no aguardo aí, tá entrando uma galera aí. Aguardar. Pessoal entrando, já. Tá aqui, vamos lá. Só aguardar que ele já vai chegar já. Deixar a pauta aqui no esquema. Deixa eu ver aqui ele já. Milton chegou já também. Carol. Juliano. Galera chegando aí já. Esperar hoje. Boa noite, Milton. Milton é de Itapeva. Vou ter show em Itapeva aí mês que vem com a minha... Não, vou fazer solo em Itapeva. No... Nossa, como que é o nome agora? Peace Art. Fica ali perto daquele hotel grande lá. Esqueci o nome do hotel agora. Vai ser agora. É de São Miguel. A gente vai estar sábado, Fuscão 69, no Gedas, lá em São Miguel. Já foi no show do Gedas? Legal, hein? Vai ter sábado agora, Gedas. Quarta-feira em Jundiaí, sábado no Gedas. Vai ser legal lá. Esse fim de semana aí. Aí no outro final de semana, não lembro, né? Lembro desses dois, dessa semana. Esperar aqui o Davi entrar. Aí sim, Milton. É que você postou que tava em Itapeva. Aí tem show lá. Show solo. Meu show solo em Itapeva, no Pisart. Itapeva. Não lembro a data também, preciso olhar aqui. Vamos lá, guardar aqui o Daga. Falei com ele agora há pouco. A partir das 9 lá no Gedas. E a partir das 8 em Jundiaí, eu acho, quarta-feira. Não tá fazendo em Jundiaí, não. Na Choperia Empório Mineiro em Jundiaí. Vou aguardar aqui o Daga. Tá no ensaio da banda Malta aqui, ele postou aqui. Vou aguardar aqui. Tá chegando aí. Vou aguardar ele aqui já. Entrou. É agora. Calma aí. Vamos lá. Esperar ele aceitar e entrar. Fala, Boa noite. e aí? Bom? Tranquilidade. Bom, graças a Deus. Deixa eu achar um lugar pro celular aqui. Pera aí. Me fala aí se tá ok pra você, tá? Tá legal. Tá dando pra ver. Tô Aí, meio esse aqui, né? aí sim. Tudo certo? Obrigado por atender aqui, tudo certinho. Tá dando uma falhada só o seu áudio. Pronto. Tudo Agora tá certo? tudo certinho. Obrigado por atender a gente Mas, aqui nessa segunda. Bom, quando a gente abre o seu currículo, parece que você tem 100 anos, que já fez coisa pra caramba já. Começou a tocar bateria com 10 anos, com 16 já estava gravando com os artistas. Fala um pouquinho desse início aí pra gente. pois é, cara, eu comecei cedo, né? E desde que eu comecei nas coisas, eu não parei até hoje. Então, acho que fui juntando uma certa experiência aí e passando por algumas coisas e juntando trabalhos também, né? O que é ótimo para nós ter um portfólio bacana, né?
Então eu comecei tocando com 10 anos mesmo, lá por 92, entre 91 e 92, né? Aí eu e meu irmão sempre tocamos junto, tá? Meu irmão toca guitarra, né? E aí a gente sempre tava junto tocando e tal. Sempre tivemos banda junto ali até até 2013 a gente teve banda juntos, né? Então, inclusive meu irmão fundou a banda Malta comigo. E aí em 96 a gente teve uma experiência de gravação e foi onde eu fiquei no estúdio, né? Fiquei fascinado ali pelo universo do estúdio e tal, das coisas. E ali fiquei e tô até hoje. Legal. E aí, você já começou a produzir nessa época ou foi um pouco mais pra frente? Como foi? Não, não. Eu comecei como assistente, eu fiz um passo a passo mesmo, né? Na época a gente não tinha, a gente tá falando de 96, não é como hoje que você tem facilidade de ter acesso às informações, né? Para aprender as coisas e tal. Inclusive, muita gente na época ainda tinha, as pessoas mais velhas, né? Na época ainda tinha uma mentalidade de não deixar os jovens é, aprenderem tanto, porque iam acabar tomando o lugar deles, né? Então, eu comecei a ir no telefone, no estúdio, servindo um cafezinho, limpando as coisas ali, limpando o banheiro. Depois eu passei para assistente, também aprendendo a cuidar dos microfones, dos equipamentos e tal, né? Para depois começar a aprender a gravar e tal, não sei o que lá. Isso foi, eu falei assim, mas também não foi tanto tempo. Foi questão de um ano eu já estava gravando e tal. E as coisas foram acontecendo. Mas eu fui começar a produzir mesmo lá para 2001, quando eu tive uma das bandas que eu tive com meu irmão lá e tal, e a gente tinha um disco para gravar nosso, né? Já tínhamos as músicas, o repertório, tudo certinho. E eu falei, pô, agora é a hora, né? Eu estava enfiado no estúdio, meu irmão também já estava trabalhando em estúdio e tal, e acabamos produzindo. E ali foi que eu comecei a ver como era realmente o papel de produtores, né? O meu dia a dia também era trabalhar com outros produtores. Então, eu sempre estava observando é, o diferente trabalho de diferentes produtores, né? De diferentes produções e estilos, inclusive, né? Isso foi bem bacana, assim. Você produziu estilos variados, né? No decorrer dos anos, né? Cara, de produção mesmo, para te falar a real, eu fiz mais a galera do rock, do pop, muita galera do pop mesmo, e do pop rock, né? Eu mesmo, assim, não cheguei a produzir estilos muito variados, assim, tipo sertanejo. Sertanejo fiz pouquinha coisa, pagode, coisas funk, coisas que não são realmente muito a minha área, né? Até sei algumas coisas como fazer, principalmente na área do sertanejo, que eu fiz muito parte, né, de gravações, de produções. Até sei como fazer e tal, mas não tive, não fiz muita produção efetivamente, né, nessas outras áreas. Eu acabei ficando com pop rock, rock and roll, metal, no geral, assim, né. Poxa, bacana. Nesse período você tocou com alguma banda, algum artista, ou ficou só na produção? Eu sempre estive tocando, né, com alguém, assim. Eu e meu irmão, a gente sempre teve banda, o negócio começou a ficar mais sério lá para 99, 2000, que foi onde eu tive essa banda que a gente produziu em 2001, né? Chamava-se Dix, era um trio, era eu, meu irmão e o Léo, Leonardo Richter. E ali o negócio começou a ficar mais sério, entrou gravadora no meio, empresário e tal, começaram a ter uns showzinhos. Depois eu fui tocar, aí tive uma outra banda com meu irmão, que era uma banda de covers e tal. A gente tocava toda semana também na noite. Fui tocar com Edu Falaschi na primeira formação do Almar, em 2006, né? Caramba. Foi a primeira formação, eu produzi o primeiro disco do Almar, né, com ele e tal. E, pô, eu já tava com o disco todo na cabeça, acabei indo tocar com ele, né? Foi uma baita experiência bacana também. Mas foi pouquinho tempo e tal, acho que eram mundos diferentes, eu não queria tá tocando no mundo do metal, assim, também. Apesar de eu gostar, mas foi um mundo que eu preferi ficar na parte da produção mesmo, né? Depois tive outras... Aí, isso sempre tendo bandas com meu irmão, né? Em 2009, 10, a gente fez uma turnê com um mexicano, ex-integrante lá dos Rebeldes, né? Do RBD, o Christian Chaves. Foi bem Caramba. bacana, cara. Fizemos.
Minha mulher vai delirar agora. Você falou que trabalhou com Christian Charles. Me desculpa, foi o Christopher Uckerman. Fiz o Christopher, Christian, né? fiz com os dois, na verdade. Acompanhei os dois. Primeiro foi o Christopher, foi bem bacana. Fizemos uns 15 ou 17 shows, algumas coisas Caramba. assim. Rodamos bastante, fomos no Nordeste, fomos para o Sul, foi bem bacana. E 2011 fizemos isso, a mesma coisa com o Christian Chaves, aí sim. E aí cheguei a gravar um DVD com ele aqui, fiz a produção musical do DVD, fiz a mix, fiz a master, finalizei tudo e toquei. Então foi bem legal, os caras super legais, assim, foi uma experiência bem bacana. Poxa, bacana. E como foi trabalhar no Rock in Rio Lisboa, é, produzindo o Guns ali? Qual foi o seu trabalho? Você produziu ali, fez as mixagens do palco? Pois é, eu tava cuidando das mixagens do Palco Mundo, né? Não era bem produção, realmente era a mixagem, né? Foi uma das primeiras mixagens 5.1 transmitidas ao vivo, né? Para toda a Europa ali, e, se eu não me engano, acho que para o resto do mundo também ia em 5.1. Assim, então, quem tinha 5.1 em casa já assistia ao vivo lá a transmissão em 5.1. Então, eu estava mixando ao vivo 5.1. Foi uma baita responsabilidade, mas ao mesmo tempo, pô, foi super legal ter mixado Guns N' Roses, Shakira, Sting, Red Hot Chili Peppers. Pô, foi Roger muita gente. Waters, né? Roger Waters também. Pô, era muita gente, né? Sempre o line-up do Rock in Rio, ainda mais palco mundo, é fantástico, né? Não tem nem o que falar. Mas você ficava numa ilha de edição lá ou você ficava próximo do palco ali? Tava Tinha atrás. conversa? Oi, tinha? Tinha conversa com os músicos ali, com os produtores? Ou... Tinha. A gente tava atrás do palco, onde estavam os camarins. Cada camarim era um, né? Quando a banda era grande, era mais que um container. Então tinham vários containers ali, formava um círculo até assim. No meio tinha até uma ilhazinha onde a galera ia tomar um drink, comer um negocinho e tal. E um desses containers era um estúdio móvel nosso, né? Então a gente estava com a mesa, com as caixas 5.1 e tudo certo. Então eu estava ali, eu abri a porta do meu container, ali, do meu estúdio, dava de cara com todos os artistas que estavam ali para ir tocar, né? Então vários entravam ali, porque o estúdio era bem bacana, né? Os equipamentos, então tivemos alguns curiosos, tipo a Shakira, o Sting entrou ali também, e ali dar uma olhada, como é que então a gente tinha um telão ali lá dentro, tava passando, dava para assistir, tinha um sofazinho, então a galera entrava, ficava sapeando dali, ouvindo em 5.1, era bem legal. Caramba, bacana. Experiência que não tem preço, né? E aí você ganhou o Grêmio Latino em 2000, foi 2006? Foi 2005, eu tô com ele aqui, vou te mostrar. Em 2005, aqui, ó. Se dá para Ó, ler. caramba. É, nunca tinha visto um desse de perto. Acho que não vou ver tão cedo. E aí foi Então como eu ganhei, produtor. não, eu fiz toda a parte técnica, né, do áudio. Então eu fiz desde a gravação, fiz a pré-produção, né, com os músicos e tal no estúdio. Aí fomos para a gravação ao vivo, que foi no antigo Olímpia, aqui em São Paulo. Aí fiz a pós-produção, né, que regravaram o que precisava e tal. Fiz a mix, fiz a master. Então fiz toda a parte de áudio. É um DVD de uma cantora gospel, muito bacana, muito querida por todos aí no meio, inclusive, chamada Soraya Moraes. E foi uma surpresa para mim, né? Não estava esperando esse Grammy, eu nem sabia que estava concorrendo, inclusive, na época. Eu era bem jovem, inclusive. Quando eu ouvi, quando eu fiquei sabendo, e também nessa época a gente também não tinha tanta informação como hoje, não tinha essas redes sociais todas, né? Você ficava sabendo, né, indo atrás de notícia mesmo e tal. Então quando eu fiquei sabendo, a gente já tinha ganho, né? O DVD já tinha sido premiado e tal, e Caramba, recebi em casa. Foi bem bacana. caramba, legal. E você acha que esse mundo novo, sem gravadoras, ele é melhor para o artista ou ele é mais complexo, assim, mais complicado para o artista chegar no mainstream? Cara, depende do estilo, né?
tem estilos que realmente precisam de uma gravadora, né? A gravadora influencia muito ali no network mesmo, né? Do artista, da banda e tal. E tem alguns estilos que sobrevivem melhor sem uma gravadora, né? Então eu acho que aí é questão de... Tem artista que prefere estar sem, realmente, porque a gravadora, não que impõe, mas define muita coisa ali, de estratégia, o que é legal, né? Quando é uma boa gravadora, quando você está bem, quando você tem uma boa gestão ali dentro e tal, cada artista normalmente tem cada grupo de artistas tem normalmente um diretor artístico ali, e se você tem uma boa relação, vale a pena sim ter uma gravadora. Você acha que o rock and roll ele necessita de gravador ou ele tá andando... É que não tá aparecendo artistas novos, né? Cara, pro rock, eu acho que o rock anda muito bem sem uma gravadora. Lógico que se tiver uma boa proposta de uma gravadora, né, se valer a pena, eu acho que tem que analisar isso com calma. Mas é muito raro hoje em dia uma gravadora fazer uma proposta para uma banda de rock, né? Aqui no Brasil, né, principalmente. Então a gente tem pouquíssimas gravadoras. Aqui no Brasil eu diria assim que quase nenhuma gravadora quer mexer com a galera do rock. Porque, infelizmente, o rock and roll não traz uma receita muito grande aqui para o Brasil, né? Você não consegue lotar, ter uma banda de rock nacional que lota um estádio, sabe? É uma ou outra que fazem shows muito grandes, né? Salvo os principais festivais, assim, né? Isso aí acho que vale a pena para o rock and roll. Mas então, a gravadora, como hoje em dia, né, já faz algum tempo, ganha sobre tudo isso no artista, né? É o famoso 360 que eles falam. Então, eles ganham uma porcentagem na venda de shows, ganham uma porcentagem na publicidade, em tudo do artista. É complicado para uma gravadora investir num produto como um rock, que ela não sabe certamente se vai ter um retorno bacana, né? Mas o mercado tá para as bandas independentes, ela tá cada vez fechando mais, assim. Não aparece bandas novas, assim. Cara, eu não acho, sabia? Eu acho que a gente está numa era que está muito mais fácil você ser independente, porque você consegue se divulgar em várias redes sociais. Se você tiver um bom marketing digital, você consegue colocar sua música nas plataformas, em todos os lugares, né? Seus vídeos. Então, eu acho que não é que está mais fácil, mas eu acho que você tem muito mais chance de estar numa vitrine, hoje em dia, uma banda independente, né? Do que antigamente. Antigamente, não digo há tanto tempo, não. Tô falando, há 10 anos atrás já era muito mais difícil. 10 anos atrás a gente não tinha Spotify, né? Por exemplo. É. E várias outras. Então, era muito mais difícil. As bandas, o que faziam? Elas faziam um CDzinho e se ia aonde com esse CD, né? Tentar vender um show pra quem, né? O cara tá... Como é que é a sua banda? Quantas pessoas vêm aqui no bar te ver, entendeu? Era muito mais difícil, né? Hoje em dia o cara chega lá com Spotify, manda pra uma casa de show, pra um lugar, e o cara vê lá, pô, o cara tem 1 milhão de ouvintes mensais, não conheço, ninguém conhece direito, mas tem 1 milhão de ouvintes mensais. Então, é um número que é analisado que hoje em dia fica muito mais fácil de você lidar com tratar, né, com tudo isso daí de arrumar shows, né? O ganho hoje em dia tá muito mais correto do que antigamente, na era da pirataria. Hoje você não tem pirataria, né? Hoje você tem internet, eu independente coloco minha música lá em todas as plataformas que eu quiser e recebo minha grana direto na minha conta. Então, isso foi muito bom para os músicos, para os artistas, intérpretes, tudo, né? Legal. A Mari Pucci tá falando que entrou aqui só pra te ver, né? Estou aqui. O Luke, ela mandou um monte de mensagem. A banda Malta ali depois do Superstar lançou pela Som Livre, né? Isso. Nós ficamos na Som Livre de 2014 até o final de 2018. Né? E foi uma baita experiência bacana, assim, pra te falar. A gente conheceu bastante gente legal, fizemos um trabalho bem legal, desenvolvemos um trabalho bem legal lá com a Som Livre, né? Tanto que, não sei se dá para ver daí, mas tem aqui, recebemos lá disco de ouro, disco de platina duplo, segundo álbum também, disco de ouro. Então, assim, foi feito um trabalho bem legal,
Foi, na época, em 2014, o primeiro CD da Malta lá foi o mais vendido da Som Livre, da gravadora toda. Então, a gente estava tô falando de uma gravadora tinha na época ali quase 150 artistas, né? Inclusive os sertanejos. Então, isso estou falando de venda física, né? Do CDzinho físico mesmo. Então, para nós foi uma baita experiência. Ter passado essa época ali né, na Som Livre, ter visto de dentro ali como tudo funciona mesmo. Foi bem legal, cara. Mas vocês tinham liberdade para gravar? Como que funcionava? Sim, cara, eu tinha uma relação, tenho até hoje, muito legal com eles. E na época, com a galera que estava, com a equipe que trabalhava com a gente ali, né? Então, eles tinham essa confiança em mim, porque eu já tinha uma carreira como produtor de muitos anos. E tudo que eles viram acontecer no programa Superstar lá, que eles sabiam que eu tinha produzido, que a gente tinha feito sozinho, né? Na banda. Então eles sabiam que a gente sabia o que fazer, sabe, para entregar um bom trabalho, né? Então a gente tinha mais discussão assim de repertório, sabe? Pô, tem uma música aqui que talvez encaixe no lance de vocês. Eles nunca é, vieram com uma imposição, assim, sabe? Tem que entrar tal música, tem que tirar essa daqui, não tem nada a ver. Eles eram muito sensatos, assim, com essa escolha. Nunca se meteram, assim, em papo de mixagem, sabe? De timbres. Puta, isso aqui tá muito pesado, isso aqui tá muito... Era bem tranquilo, cara. Entendi. E aí vamos falar agora mais de banda malta. Ali vocês ganharam o Superstar ali. Eu lembro que até o pessoal ficou tudo empolgado, falando, pô, uma banda de rock ganhou no meio de tantos estilos ali que estavam participando. Uma coisa meio. Uma conquista, né? Pro rock and roll ali. Um renascimento. Todo mundo falou que era um renascimento, né? Por que, que a primeira formação ali do Superstar não continuou? Qual foi o motivo do Bruno, né? Do Bruno ter saído? A real é que eu também, nós, como banda, a gente também pensa exatamente isso que você falou. Poxa, a gente tá trazendo o rock aqui pro mainstream, né? Pra Rede Globo. Ficamos 3 meses lá no programa, e fora os 3 meses, a gente passou mais um ano e meio ou dois fazendo toda a grade de programas da Rede Globo. Ou seja, há quantos anos a gente não viu uma banda de rock, né, na TV, assim. Então a gente sentiu isso, que a gente queria que outras bandas de rock estivessem seguindo ali a trilha, sabe? Que a gente estava que a gente deixou, né? Que a gente foi deixando. Infelizmente não vieram outras bandas, né? Teve a segunda e a terceira edição do programa e tal, e não surgiram outras bandas de rock, infelizmente, porque para nós ia ser mais um resguardo, né? De o que você falou, de estar trazendo o rock and roll ali de volta. E em 2016, meio de 2016, começo de 2016 pro meio ali, o Bruno ele se cansou assim de viajar, de carreira e tal. Ele queria seguir uma outra coisa, ele queria ficar mais tranquilo, né? E chegou para nós e falou, cara, não tô aguentando essa vida. E realmente era bem complicado essa época, assim. A gente raramente tinha um dia de descanso, quando tinha era uma segunda-feira, às vezes já na própria segunda já viajava fazer outra coisa, um lance de rádio, sei lá, um programa. Então ele tava mal com isso, tudo, sabe? Então ele falou, cara, ou a gente dá um tempo mesmo, eu vou sair, eu preciso dar né, uma parada com isso tudo, eu não tô aguentando mesmo, assim. E foi meio que isso. Daí ele resolveu traçar outro caminho ali, né? Isso foi, o último show nosso, se eu não me engano, foi 30 de julho de 2016, alguma coisa assim, com ele, né? A malta continuou, né? Fizemos sem ele, a gente tem mais 3 álbuns. O terceiro está saindo agora, inclusive, sem ele, né? Tivemos a Luana Camará como vocalista, foi bem bacana também. A Luana, para mim, é uma das maiores vocalistas do Brasil. E agora a Fui gente no está. show dela umas 2 semanas atrás. Ah, Aqui em Atibaia. Eu moro em Atibaia, cidade do Bruno, inclusive. que legal. E ela. é, E agora estamos com o João Gomieiro, né? Que resgatou muito ali o começo da banda, né? Pelo timbre dele, que é bem parecido com o do Bruno, inclusive. Mas eu acho que esse foi um fator muito bacana, porque resgatou muito a identidade da banda lá no começo, né? Do primeiro álbum, assim.
Então, tão super feliz. O disco tá saindo aí. Tem 3 músicas já lançadas, né? Inclusive uma com Rosa de Saron, que é uma música bem bonita. Foi a última que a gente É, eu soltou em vi. novembro. Então, estamos criando um trabalho bem bacana aí. Tem gravação de DVD agora, daqui 2 semanas. Então tem bastante coisa aí para acontecer, cara. Acontecendo, na verdade. Bacana. E como foi a seleção para achar um vocalista novo? A Luana entrou na sequência, já conhecia o trabalho dela do The Voice, né? The Voice. Que é É, mas sabia que ela tinha sido semi lá, né? Quando o Bruno saiu, a gente tinha muita abertura ainda ali com a Som Livre, com a própria Globo, né? Assessoria de imprensa e tudo. Então a gente decidiu fazer tipo um reality, né? Nós somos uma banda que saiu de um reality também. Então a gente decidiu fazer um reality para escolher esse vocalista, para ter a participação da galera também, para movimentar isso na internet e para a gente receber realmente material de pessoas que a gente não saberia chegar, né? Se não fossem as redes sociais ou até esse próprio anúncio desse reality. E desse reality, cara, a gente recebeu muito e-mail com material, sabe? A gente tinha pedido lá, não vou me lembrar a especificação certa, mas um vídeo cantando um trecho de uma música específica e tal. E a gente recebeu quase 800 e-mails, assim, né? Material. caramba. Foi bem. Deu para ver tudo? Cara, deu sim. É que alguns, a maioria, eu vou te falar, infelizmente a maioria a gente dava play em 2 segundos. Você já sabia que não tinha como, Mas assim. esse foi antes da entrada da Luana, ou pro João entrar. Não, antes da entrada da Luana. A Luana ficou entre. Aí escolhemos 10, né? Esses 10 finalistas, desses 10 finalistas, inclusive somos amigos de quase da maioria dos 10 até hoje, assim, viraram nossos amigos. Foi bem legal, assim. Inclusive os 10 cantam demais, todos os 10. Desses 10 a gente tirou 3 e esses 3 foram para a final e aí a Luana foi a escolhida entre nós e a galera toda aí. Poxa, bacana. E aí o processo para a entrada do João, como que Cara, aconteceu? a do João foi uma época. A gente estava vindo uma época meio complicada, né? Por conta da pandemia. Então a gente, um pouco antes da pandemia, tinha parado um pouquinho. A gente resolveu dar um tempinho. A Luana, né? Já não estava mais na onda da Malta, assim. Continuamos sem ela, né? Só que logo nessa época foi a época da pandemia. Aí a gente falou, bom, vamos ver o que vai acontecer. Não adianta a gente ficar movimentando a banda agora, que a gente não sabe o que vai acontecer, né? E o meu irmão, uma vez, no meio da pandemia, mandou pro Diego, inclusive, que é o baixista da Malta, um vídeo de um cara cantando esqueci o nome do programa, da Record. Tipo um The Voice. E era o João. E aí É o A, qual? Ídolos ou Atos? Acho que Não, é Ídolos ou Atos. não são esses. É um outro, cara. Enfim. E aí chegou, o Diego mandou pra gente e tal, e falou, cara, olha esse cara cantando. Vamos conhecer ele, pelo menos, né? E meu irmão já conhecia ele. Aí eu falei, pô, vamos, né? Tão parado mesmo? Vamos ver o que a gente faz. E, puxa, cara, a primeira conversa com o João, né? Vamos se encontrar. A gente se encontrou, a primeira conversa já parecia que ele estava na banda há 10 anos. Caramba, bacana. Os papos eram os mesmos, sabe? As influências eram muito parecidas, assim. E o timbre, né? Foi o que mais marcou ali. Poxa, combina demais, não precisa nem falar, assim. É a Mari que falou que é o Canta Comigo, Eu programa. canto bem lembrado, Mário. Obrigado. E as turnês de hoje em dia, elas são tão frequentes assim, igual no início lá de 2014, ou você sentiu que o mercado depois da pandemia ele deu uma sentada melhor? Cara, para os artistas que estavam indo bem, né, em questão de shows e tal, a pandemia deu uma pausa, mas voltou. Ao fim da pandemia, todo mundo que estava bem voltou com tudo. Nós já estávamos meio parados assim desde 2018, né, questão de show, assim. Então, para nós está sendo uma retomada. Claro que não na mesma proporção de 2014, que a gente ficou 2 anos aparecendo na Globo, né?
quase toda semana e teve um apelo muito grande por conta do programa e tal. São mundos diferentes, não dá nem pra gente comparar, né? Mas a gente está numa boa retomada, né? Os números estão bons, as músicas estão sendo lançadas, estão com uma boa repercussão. E agora vem o DVD que vai dar para divulgar bacana e melhor ainda o trabalho todo. Vão ter músicas, Bacana. né? Vão ter músicas novas, antigas. Vai ter bastante coisa legal, né, sendo lançada aí. Mas o set do DVD já tá fechado já. Já. A gente já está Bacana. pronto, ensaiando quase que diariamente. Bacana. Então, Quantas músicas vão ter, mais ou menos? rapaz, agora você me pegou, viu? Eu acho que em torno de 16 músicas. É, Tivemos que fazer alguns medleys, né? Algumas coisas. Então tem, às vezes, uma música tem 3 ou 4 dentro de uma ali, misturada. Então é um negócio bem legal, assim, bem dinâmico. E esse show do DVD provavelmente será o show que a gente vai levar à frente na turnê, né? Nos próximos shows. legal. Bom, bacana. Obrigado por ter atendido. Imagina, Meu cara. pedido aqui. Foi bacana pra caramba. Depois do DVD a gente marca mais uma. Depois Com do certeza. lançamento. Vai ser quando a gravação? A gravação é dia 18, agora, semana que vem a outra, Em né? No outro São sábado. Paulo? É em Paranavaí, Paraná. lá no Paraná. É. Ah, legal. Vai ser um show bem bacana lá. A gente escolheu lá pela cidade, pelo show que vai ser, pelo lugar. Temos vários conhecidos lá que a gente foi sempre muito querido no sul, né, do Paraná. Não que aqui em São Paulo não seja, mas surgiu essa oportunidade de fazer lá, né? Então, pelo lugar e tudo, enfim, condição e tudo mais. Então, vamos gravar esse show, que acho que vai valer a pena. A galera vai adorar. É um baita visual o lugar que a gente vai gravar. E a gente vai começar a soltar as coisas do DVD, né? Vídeo a vídeo, antes de soltar no geral mesmo. Né? Acho que logo depois da gravação ali. Algumas semanas depois a gente já vai ter lançamentos aí. E vai ter lançamento com quantidade de música, vai ter lançamento pro resto do ano, né? Poxa, bacana. Vai ter participação especial ou é segredo ainda? O show é um show da Malta e logo depois da gente tem um show do Rosas de Saron, né? Então vai ter a participação do Bruno, do Rosa, na música que nós lançamos com o Rosa de Saron, agora no final do ano passado. Poxa, bacana. Bom, agradecer então, ó, marcado aí a gente faz, pode ser você e o João, só você, não sei, a gente marca aí mais pra frente, Com depois certeza, do lançamento. vai ser bacana mesmo. A gente vai ter bastante história para contar aí depois do DVD. Beleza. Obrigado, valeu de coração, foi bom pra caramba. Obrigado, galera. Segue a página aí, ó, no Instagram e sigam a banda Malta, o Daga. Valeu, obrigado. Obrigado, Will. Um abraço para todo mundo aí. Valeu, Valeu. um abraço, até mais.